Antes de soltar, pessoal, deixa eu pedir aqui, ó, deixem a curtida, tá? Importantíssimo. E comentários no chat. Não sabe o que vai comentar, galera? Diz ali a cidade que está assistindo, que isso aqui é muito importante para a gente. Movimenta o algoritmo, a gente fica conhecendo vocês melhor. Muito bom. Vamos soltar aqui, ó. Era um evento do Observatório Nacional da Indústria que estava celebrando aí esses acordos, essa reunião aí entre o Ministério da Defesa e a Confederação Nacional da Indústria. E o ministro da Defesa, José Múcio, falou bastante, né, repercutiu inicialmente nas redes. O absoluto desconhecimento do que somos e do que queremos ser. Nos últimos anos, nós tivemos um retrocesso nos investimentos de defesa da ordem de 47%. Por quê? Ainda existem muitos, por componentes ideológicas, por queixas políticas, por variações programáticas, que acham que a defesa não funciona. Para quê? Quanto nós investimos do nosso PIB? Tudo nosso é muito caro. Esse submarino que Márcio mostrou aqui custa 800 milhões de euros. Um avião, que nós precisamos de 30, e o Brigadeiro conhece isso, foi buscar alguns, custa 100 milhões de dólares. Aí você diz 100 milhões de dólares no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, mata a fome de muita gente, cura muita gente que está doente, para nós só compra um avião. Mas nós precisamos ter uma defesa forte, não para atacar ninguém, mas para ter força de dizer não, aqui não entra. Nós somos donos do maior patrimônio desse continente. Tudo nós temos aqui. Tanto que nós até esbanjamos, não sabemos nem que temos. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. E assim, outra coisa, a questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram o judeu, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Então, qual é o maior desafio que nós temos? O desconhecimento do que é a defesa no Brasil, que são funcionários mais rápidos, mais à disposição, sem dia para trabalhar, sem hora extra, sem insalubridade, trabalhando dia e noite para servir ao país imediatamente. O presidente telefona, precisa de 5 mil homens em qualquer lugar do planeta e vai. Mas nós temos ranços ideológicos. Em 2003, a defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita as Forças Armadas do golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas, não ter havido o golpe de 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Mas a sociedade sabe disso? Não. Por quê? Porque esses homens fardados foram educados para cumprir o dever. Nós políticos fazemos discurso quando vamos fazer, quando estamos fazendo e depois que a gente faz. Os militares recebem a ordem, cumprem a missão e silêncio, servir ao país. Serve ao país, mas serve a esse bom ambiente que precisa ser, que a sociedade precisa conhecer para poder agradecer às Forças Armadas o trabalho que esses homens fazem. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não vai. Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. O ministro parece ser um porta-voz não do presidente da República, mas das Forças Armadas, né? Ele parece agir de acordo com os interesses do grupo e não dos interesses da presidência da República, o interesse maior da nação. Essa questão de previsão orçamentária, eu queria só lembrar que os militares ficaram fora da reforma da Previdência. Tem uma Previdência alta, recebem um salário que não mexeram nos vencimentos deles, ao contrário, e muitos participaram do golpe, como o ex-ministro da Marinha, né, que se prontificou a ir à luta junto com aquela minuta do golpe, né? Então, assim, os que estavam no... Essa falácia completa do Múcio, que foram os militares que evitaram o golpe de 8 de janeiro. Quem evitou o golpe foi Flávio Dino. Foi Flávio Dino, que teve uma atuação impecável naquela data do 8 de janeiro. Isso tem que ficar registrado sempre, a atuação de Flávio Dino em 8 de janeiro de 2023. No Palácio do Planalto, desapareceram, Heleno e companhia, nenhum foi punido, tá certo? E então falar que eles salvaram a nossa democracia não é bem o caso, né? Eu acho que eu não quero ser injusto com os oficiais que não aceitaram participar daquela quartelada lá,
mas a história não foi contada ainda e nenhum deles foi chamado a responder pelo que fizeram durante os 4 anos do desgoverno do presidente Bolsonaro, que deixou o país numa situação muito difícil, né? Não só na parte do orçamento, né, porque ele gastou muito mais do que podia, mas também no desenvolvimento das áreas importantes do Brasil. Realmente ele é um porta-voz da caserna, né? Está ali num discurso assim, quase de procurador. A voz do ministro Matar. E não é esse o papel do ministro da Defesa, né? É importantíssimo dizer isso que a Tereza Cruvinel falou, que ele é um porta-voz da caserna. Não é esse o papel do ministro da Defesa. Esse é o papel do chefe das Forças Armadas, seu porta-voz da caserna, né? O chefe do Exército, o chefe da Aeronáutica, o chefe da Marinha, esses têm que defender os interesses deles, tudo bem. Aí faz parte do jogo. Agora, o ministro da Defesa não é esse o papel. Não é esse o papel dele, definitivamente. Múcio é a voz da cúpula militar. Ele falou que é uma retórica inteiramente, né, adotada pelos militares, do ponto de vista ideológico, da perspectiva que eles têm, do tema da Amazônia, das terras indígenas, né, e das demandas corporativas, inclusive de tentativa de aumentar o orçamento, né, o peso do orçamento militar dentro do PIB, etc. É um discurso que afronta, não é, o poder político, ele vai contra o governo, ele ataca a diplomacia do governo do presidente Lula, Exatamente. Ele ataca a visão indigenista do nosso país, que está na Constituição, ele ataca a área econômica, a fazendária do governo. Eu até me pergunto se ele já foi demitido ou não, porque a situação dele fica insustentável dentro do governo. Exatamente. E eu também me pergunto se o José Múcio, né, que é uma espécie de embaixador dos interesses dos militares diante do poder civil, né, se ele não está fazendo isso para provocar a própria demissão e gerar uma crise. E tem uma inoportunidade desse tipo de fala que ele faz, neste contexto que nós estamos vivendo, inclusive. É um contexto de ataque da extrema-direita à Suprema Corte e de um contexto de crescimento eleitoral significativo da direita e da extrema-direita no nosso país. Então, eu imputo isso como absolutamente grave, né, essa fala do José Múcio Monteiro, e mereceria, de parte do governo, esclarecimento sobre o que vai fazer, como vai proceder em relação, né, a esse tipo de declaração que ele fez, absolutamente inaceitável. Excelente fala do Miola, hein? Do Jeff Miola, aqui de Porto Alegre. E eu tô na mesma linha, gente. Tô na mesma linha. Eu tô gravando aqui à noite. Esse vídeo será publicado às 7 da manhã agora, 7h30 da manhã da quinta-feira. E quem sabe o Múcio até será demitido nesta manhã. Porque essa fala vai totalmente contra a diplomacia brasileira, contra a economia brasileira, contra as posições do governo Lula, contra a Constituição Federal. O Jeff Miola tocou muito bem ali no ponto da Amazônia, da defesa dos povos indígenas, que ele chama de índios, terra dos índios, criticando o governo Lula e o próprio Brasil, não é o governo Lula, criticando o país por não explorar as terras indígenas, quando a nossa Constituição prevê o contrário, revelando segredos brasileiros na questão das munições, que o Scholz, quando veio ao Brasil, queria comprar essas munições, e o Brasil acertadamente não vendeu, porque se envolveria na questão da guerra da Ucrânia. Se vendesse essas munições, seriam munições brasileiras atingindo soldados russos, e aqui não tem imposição, tu é pró-Rússia, tu é pró... Não, o Brasil não pode se envolver nessa guerra. Não devia se envolver e não se envolveu. Muito habilidosamente a diplomacia brasileira trabalhou nesse sentido. E ele está revelando um segredo absoluto. Que as munições efetivamente não foram vendidas porque prejudicariam nossos interesses diplomáticos e econômicos na questão dos fertilizantes com a Rússia. E aqui, pessoal, para fechar, eu quero trazer três pontos que o senhor José Múcio, que eu espero que seja demitido também, assim como o Jeff Miola falou ali no vídeo muito bem, mas 3 pontos que o senhor José Múcio deveria se manifestar como ministro da Defesa. 1. O entreguismo das nossas Forças Armadas, a submissão aos interesses do Comando Sul aqui
do imperialismo dos Estados Unidos, aos interesses estadunidenses, as nossas Forças Armadas. E um exemplo apenas eu vou trazer aqui. A questão da Starlink. Os contratos que as nossas Forças Armadas têm com a Starlink, colocando toda a comunicação que a gente tem na região da Amazônia das mãos dos Estados Unidos, nos canais estadunidenses. Todas as nossas informações passam pelos canais estadunidenses. Isso não é entreguismo? A questão da base de Alcântara, que nas últimas semanas foi celebrado um acordo com os povos quilombolas, e este acordo está envolvido a cedência da base de Alcântara para os Estados Unidos, o pagamento de um aluguel ínfimo. A gente cede a base de Alcântara aos Estados Unidos. E, por fim, a questão da Avibras. O que o senhor José Múcio pensa em relação à Avibras, já que ele é tão interessado, tão preocupado com a defesa nacional? O que ele tem a nos dizer sobre essa questão da Avibras, o projeto de lei do Guilherme Boulos, que está lá tramitando no Congresso, está engavetado já no Congresso. Projeto de lei do Boulos que prevê a estatização da Avibras. Então, sobre essas três questões, o senhor José Múcio tem algo a dizer? Então, assim, é um completo absurdo a gente ainda ter o senhor José Múcio como ministro da Defesa, como um porta-voz da caserna, como disse a Tereza Cruvinel. Certo, pessoal? Então, aqui nós da Voz Trabalhadora estamos nos filiando a este pedido que eu já vi o Breno Altman fazer nas redes. Inclusive, a gente compartilhou lá no Instagram, no Threads da Voz Trabalhadora, a manifestação do Breno Altman, e agora o Jeff Miola ali e o pessoal da 247 também. Não tem mais a mínima condição do senhor José Múcio prosseguir no cargo.